Olá, boa noite. Trabalhadores portuários e operadores chegaram a um acordo sobre o novo marco legal dos portos. O entendimento foi fechado nesta quarta-feira e agora uma emenda vai ser anexada ao projeto de lei que está sendo debatido na Câmara. Foram 9 meses de negociação até chegar a um entendimento que atendeu as 3 federações que representam os trabalhadores e a FENOP, a Federação Nacional de Operadores Portuários. E um dos principais pontos do acordo foi a manutenção do ógmo, o órgão gestor de mão de obra. O projeto de lei, baseado no estudo feito pela Comissão de Juristas, previa que o trabalho vinculado poderia ser contratado diretamente com o terminal portuário, operador portuário ou a EPTP, empresa prestadora de trabalho portuário, que seria criada para fazer a contratação. O acordo definiu que a EPTP não será mais criada e os operadores ainda vão precisar buscar a mão de obra no ógmo, mesmo no caso de vinculados. Mas agora houve uma flexibilização. Caso não tenha ninguém nosso registrado, cadastrado, multifuncional, de dentro do sistema do órgão, para atender o vínculo, a gente flexibiliza para contratar fora do sistema. Mas aí nós temos toda a oportunidade de manter a nossa exclusividade, tá certo? Então, isso foi um ponto fundamental, né? Que essa questão da exclusividade é uma discussão muito pesada, mas a gente traçou esses critérios aí fundamentais para isso. A palavra exclusividade foi substituída por prioridade com regulamento. Então, existe toda uma norma em que o operador vai poder contratar, mas sempre oferecendo primeiro aqueles trabalhadores do órgão vinculados com a média salarial. E detalhe, o salário oferecido ao trabalhador avulso, se não for preenchido com todas as vagas por avulso, ele pode contratar terceiro de fora, mas com aquele mesmo salário. O ógmo surgiu a partir da Lei 8.630 de 93. O órgão passou a ser responsável pela administração e organização da mão de obra avulsa. Isso incluía a gestão de cadastros, treinamento, pagamento e escalação dos trabalhadores avulsos. Antes, a gestão e distribuição era feita pelo sindicato laboral. No começo, isso gerou muito atrito, mas com o passar dos anos, o ógmo passou a ser defendido pela classe trabalhadora, principalmente quando os operadores portuários passaram a contratar mão de obra vinculada. Hoje, mesmo se a contratação for feita pelo regime CLT, ela precisa passar pelo órgão gestor de mão de obra. O texto também determinava a extinção de algumas categorias. Os trabalhadores inscritos nas atividades de bloco, consertador e de vigia teriam 180 dias a partir da aprovação da lei para optar pela função de estiva, capatazia ou conferência. O acordo estabelece a derrubada deste artigo e as categorias ficariam mantidas. A gente não poderia, de forma nenhuma, negociar uma entidade sindical. Então, está mantida todos os sindicatos, conferentes, estivador, capatazia, vigia, bloco, todas as atividades. O acordo também prevê a manutenção da guarda portuária. No texto original, esse serviço poderia ser terceirizado e mantém a negociação coletiva. Nós definimos um pacote social de proteção dos trabalhadores, tá certo? Com um sistema de indenização dos mais velhos, com a garantia de remuneração básica e com uma data de corte para a gente cancelar o nosso registro quando chegar numa idade mais avançada, mas tendo aí um retorno de FGTS como multa rescisória. Então, a gente traçou uma política positiva e com isso, uma transição para sair do modelo atual para um outro modelo, que é esse novo modelo que vai ser construído. Após a finalização do novo texto, ele vai ser levado para o Ministério de Portos e Aeroportos e a comissão especial que discute o marco legal na Câmara. A ideia é criar uma emenda com a alteração dos artigos ligados ao trabalho portuário. Existem ali alguns pontos de melhoria e tal, mas chegou-se a um acordo. E numa guerra, o melhor momento de uma guerra é quando ela acaba. É o melhor momento de uma guerra, porque enquanto estamos em guerra, existe baixa dos dois lados, e não é o nosso objetivo, nós só queremos garantir os nossos empregos.
os TPAs conseguiram ali mexer na questão que era, acho que a mais nevrálgica ali, a questão central, que era a exclusividade, conseguiram chegar num acordo, né? A gente manteve todas as questões e segundo o pensamento da FENOP, organizou de uma forma geral o trabalho portuário avulso, com regras definidas, para que os trabalhadores avulsos saibam qual é a sua garantia, quais são os seus deveres, e da mesma parte, assim como os operadores também saberão. A FENOP, Federação Nacional dos Operadores Portuários, informou que recebeu a concordância das federações sobre o entendimento e agora atua para as aprovações finais de assembleia e também para os posicionamentos das associações de terminais da coalizão. Agora vamos falar das tarifas de 50% cobradas pelos Estados Unidos sobre as importações brasileiras desde quarta-feira. O governo federal analisa os impactos do tarifaço por empresa. O relatório foi elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vão servir de base para determinar as medidas necessárias para apoiar as empresas. O presidente Lula conversou nesta quinta-feira com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os dois defenderam maior cooperação comercial e concordaram em ampliar a cobertura do acordo entre Mercosul e Índia. Os dois países são os únicos atingidos pela sobretaxa de 50%. E no meio das discussões sobre o tarifaço, o Brasil viu suas exportações crescerem em julho. Veja na reportagem de Aline Beckett. As exportações brasileiras cresceram quase 5% em valor e mais de 7% em volume, na comparação com julho do ano passado. Foram 32 bilhões de dólares exportados no mês, com destaque para produtos como carne bovina, petróleo, café e minérios de cobre. Na comparação mensal, o maior desempenho foi o da indústria de transformação, com alta de 7,4%. A indústria extrativa também cresceu 3,6% e a agropecuária 0,3%. Houve aumento nas exportações para vários destinos. Destaque para a Argentina, com alta de 42% em volume, o México cresceu 17%, a União Europeia com 7,4%, o Japão 7,3% e os Estados Unidos 5%. Segundo o Ministério, o aumento das exportações para os Estados Unidos ocorreu mesmo em um cenário de maior tensão comercial, após o anúncio das tarifas pelo governo norte-americano. O diretor de estatísticas da Secretaria de Comércio Exterior explicou o contexto. O petróleo ele não foi tarifado e mesmo assim caiu. O aço, sim, o aço teve uma tarifa de 25%, se eu não me engano, em março, depois subiu para 50% em junho. Então, é um produto que já foi implementado uma tarifa há mais tempo, que certamente tem um efeito dessa tarifa. Celulose entrou lá naquela cesta dos 10%, mas agora não. Então, são diversos movimentos que influenciam de formas diferentes, mas o principal continua sendo a demanda, né? A demanda que explica esses movimentos do comércio bilateral. Erlon Brandão ainda disse que é preciso cautela para analisar os impactos do tarifaço. Segundo ele, algumas exportações podem ter sido antecipadas antes do início da nova cobrança, o que pode ter inflado os números de julho. O efeito não vai ter um efeito imediato de tarifa ou de antecipação, como os produtos têm suas dinâmicas que são muito próprias e nesse curto prazo as dinâmicas muitas vezes se anulam, se complementam, é necessário esperar dar um tempo para ver o que uma medida de comércio vai influenciar ao longo do tempo. Assim, é muito difícil fazer essa análise assim, num curtíssimo prazo e afirmar com certeza que aquele movimento é determinante. As importações também subiram no mês. Foram 25 bilhões de dólares em julho, com um crescimento de 8,4%. Os principais itens foram bens de capital, intermediários e de consumo. Agora vamos fazer um giro com outras notícias. As exportações da China subiram 7,2% em julho e superaram as expectativas. Isso mostra que fabricantes aproveitaram a trégua tarifária com os Estados Unidos para enviar mercadorias antes da imposição da sobretaxa mais rígida,
A previsão era de aumento de 5,4%, de acordo com o Departamento Alfandegário do país. As importações cresceram 4,1%, contra as expectativas de economistas, que projetavam a queda de 1%. A trégua comercial entre China e Estados Unidos termina na próxima semana. O presidente da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Guilherme Sampaio, afirmou que o novo traçado da Ferrogrão vai ser enviado ao TCU, Tribunal de Contas da União, até novembro. O novo projeto evita a passagem pelo Parque Nacional do Jamanchim. Os trilhos na terra indígena são o motivo da paralisação do projeto. A Ferrogrão terá mais de 930 quilômetros entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, no Pará. A NTT espera a licença ambiental para março do ano que vem e, se os prazos forem cumpridos, a ferrovia poderia começar a ser construída já em 2026. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estimou que a movimentação aeroportuária brasileira vai ter incremento de 35 milhões de passageiros nos 4 anos do governo Lula. A declaração foi dada durante o Summit Conecta Infra, que aconteceu nesta quarta-feira em Brasília. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, em parceria com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Segundo Silvio Costa, o crescimento da aviação brasileira vai ficar, em média, 10%. O Tribunal de Contas da União apresentou o relatório de uma auditoria nesta quarta-feira, que aponta o risco de colapso na malha rodoviária federal por causa da gestão inadequada, cortes de verbas e falta de indicadores para avaliação adequada das estradas. O relatório aponta problemas graves no planejamento e execução do orçamento voltado para a recuperação das rodovias federais. Conclui ainda que o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, tem operado com cerca de 60% dos recursos necessários para manter as estradas. Mais da metade da malha federal apresentou condição ruim ou péssima. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o projeto do governador Eduardo Leite, que autoriza o Executivo a aumentar o capital social da Portos RS, a autoridade portuária dos portos do Rio Grande do Sul. A finalidade é assegurar capacidade financeira para enfrentar os impactos das últimas enchentes e o assoreamento dos canais de navegação. O aporte aprovado passa de 730 milhões de reais e vai ser utilizado na reconstrução da infraestrutura terrestre e de acostagem, além de restaurar a profundidade dos canais de navegação. Um avião da Azul fez um pouso de emergência nesta segunda-feira no Aeroporto Internacional Viracopos, em Campinas, São Paulo. A aeronave modelo Embraer E195 decolou de Curitiba, no Paraná. O áudio entre o comandante e a torre de controle mostra que a emergência foi por causa da suspeita de fogo no porão do avião. A Azul informou que o pedido para realizar o pouso foi feito de forma preventiva e disse que o pouso aconteceu em segurança. A aeronave passou por inspeção na pista e não foi identificado o problema. E 2 aviões quase colidiram no solo durante o taxiamento no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Foi na noite desta quarta-feira, quando as aeronaves da Azul e da Air France se prepararam para decolar. A equipe de serviços do terminal foi acionada e conseguiu controlar a situação. A aeronave da Air France decolou minutos após o incidente. Já no caso da Azul, os pilotos optaram por rebocar a aeronave até o pátio. A decolagem aconteceu quase 1 hora depois. Agora a gente vai conferir o que mais é notícia no portal bnews.com.br e eu destaco uma nacional, porque o governo e a Polícia Federal debatem segurança nos portos. As medidas para reforçar a segurança portuária foram tema, inclusive, de uma reunião entre o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Rodrigues. A parceria busca ampliar a presença do Estado nas áreas portuárias por meio de mais fiscalização, monitoramento e controle de acesso.
E entre as principais iniciativas está a implantação de sistemas de monitoramento e vigilância eletrônica 24 horas por dia. Lembrando que esses programas já existem em operações em 2 portos do Brasil, um deles em Vitória, no Espírito Santo. Então fica aí essa informação importante sobre segurança nos portos. E o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, é mais uma autoridade confirmada no Bahia Export, Fórum do Brasil Export, que vai acontecer nos dias 14 e 15 deste mês em Salvador. Ele vai fazer uma apresentação especial no dia 15. Rui Costa nasceu em Salvador, foi vereador na cidade e governador na Bahia entre 2014 e 2022. Desde janeiro de 2023, ocupa um dos cargos mais importantes do governo federal. Além do ministro-chefe da Casa Civil, o Bahia Export também tem confirmada a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assina nesta sexta-feira a ordem de serviço para a construção da ponte binacional entre Guarajá-Mirim e Rondônia e Guaiará-Mirim, na Bolívia. A ponte vai ser construída sobre o Rio Madeira e vai substituir a travessia feita por balsas, garantindo uma ligação rodoviária contínua entre esses 2 países. O investimento passa dos 420 milhões de reais. A obra vai ser executada pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e é considerada uma das mais importantes dentro do Programa de Rotas de Integração da América do Sul. O terminal da Santos Brasil, no Porto de Santos, bateu recorde em movimentação em julho. A reportagem é de Wesley Gustavo. O maior terminal de contêineres da América do Sul movimentou em um único mês cerca de 135 mil unidades padrão de contêineres, volume que nunca havia sido alcançado no continente. O que ajudou a Santos Brasil a bater o recorde foi a maior operação portuária que aconteceu durante o mês. Em uma única escala de navio foram quase 8 mil movimentos. Quando a gente vem fazendo robustos investimentos, isso aí atendendo todo o nosso plano de investimentos da nossa renovação contratual, isso acaba sendo uma consequência. E com esse mercado de contêineres pujante, né, principalmente na região de Santos, crescimento de 2 dígitos aí nos últimos 2 anos, a Santos Brasil ali está preparada para capturar esse montante de volume que tem vindo para Santos, né, e com isso a gente conseguiu bater esse recorde aí, essa marca de 135 mil contêineres movimentados em um único mês. O foco dos investimentos hoje está na ampliação do pátio, que eleva a capacidade de 2,4 milhões para 2,7 milhões de contêineres por ano. Até o fim de 2025, uma reorganização dos prédios administrativos permitirá ao terminal alcançar a marca de 3 milhões de TEUs em 2026. O que a gente tem verificado, ou a gente tem percebido, é que com as novas regulamentações no país, BR do Mar e etc., né, a gente vê surgindo novas linhas, novos serviços de cabotagem, né, e nós fomos aí o terminal escolhido no ano passado para receber as novas linhas de um novo armador de cabotagem que começou a operar no país. No ano que vem, a Santos Brasil espera receber 8 novos RTGs, os guindastes de pátio, e 2 novos portêineres, os guindastes de navio, de operação remota e eletrificados. Além dos ganhos ambientais com a substituição do óleo, a renovação dos equipamentos trará mais segurança aos colaboradores. Com esse plano de investimento, né, o terminal vai entregar aí ao longo do próximo ano uma capacidade de 3 milhões de TEUs de capacidade. Então, entregando mais ainda capacidade para o Porto de Santos, de hoje para um futuro próximo, são quase 300 mil TEUs adicionais no Porto, e com essas tecnologias sendo empregados com toda melhoria contínua na operação, a meta é atender os navios com mais eficiência, numa velocidade maior, podendo fazer um giro maior do terminal e aí sim entregar as cargas com mais eficiência, ou com a eficiência que a Santos Brasil sempre entregou. E o BNews 19 horas fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã. Uma ótima noite para você e até lá!